Bem-vindos a mais um Clube do Artigo. O título do artigo dessa semana é Associação entre parâmetros hemodinâmicos pós-operatórios e progressão na insuficiência da válvula atrioventricular esquerda em lactentes. Um estudo gerador de hipóteses baseados em dados de alta resolução. Eu sou Guilherme Henrique Pedrassoli, sou R2 em Cardiologia Pediátrica da CardioPed Brasil. E essa apresentação é parte do Programa de Residência Médica em Cardiologia Pediátrica da CardioPed Brasil, Centro do Coração da Criança. Aqui a capa e o link para quem quiser acessar o artigo na íntegra depois. O artigo foi publicado esse ano, foi publicado numa revista de alto impacto, Cardiology in the Young, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Bom, o contexto então, defeito do septo atrioventricular, que são os pacientes que foram abordados por esse estudo, é uma cardiopatia bastante frequente, é uma cardiopatia que necessita de intervenção cirúrgica, e a insuficiência da válvula atrioventricular esquerda pós-correção é uma das complicações mais frequentes que a gente tem. É um tipo de complicação que impacta diretamente no tempo que o paciente vai ficar internado na UTI, o tempo que ele vai precisar de suporte ou até mesmo algum tipo de reintervenção, e mesmo após a alta hospitalar determina muito a morbidade, principalmente, mas até a mortalidade dos pacientes que passaram pela correção do defeito do septo atrioventricular. E o artigo vem para tentar explorar essa lacuna na literatura, que são as metas hemodinâmicas pós-operatórias. Elas não existem uma uniformidade entre os centros, então o artigo vem para explorar essa questão. Passando rapidamente sobre fisiologia, para tentar entender um pouquinho mais o que os autores quiseram estudar, a gente sabe que a pressão arterial média, a pressão do paciente, depende muito do fluxo sistêmico, né, do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica, no caso do lado esquerdo do coração. Mas é diferente, a gente pode ter dois pacientes com uma pressão arterial média de 70 milímetros de mercúrio e eles serem diferentes entre si. O paciente às vezes vai estar com mais droga ou menos droga, vai estar entubado ou estubado, e algumas variáveis vão ser diferentes, mesmo esse valor da PM de 70 sendo igual. Então, a gente sabe que com o aumento da resistência vascular sistêmica, a gente tem um aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo. Isso pode levar a um estresse sobre a válvula recém-reparada. E é interrogado, a gente ainda não sabe se esse estresse mecânico pode levar a uma piora da coaptação, mas faz sentido fisiologicamente e pode fazer com que a insuficiência a insuficiência valvar esquerda piore com o passar do tempo. Então é aí que o artigo vem para estudar. O objetivo dos autores foi, então, responder essa pergunta. Quais os padrões hemodinâmicos nas primeiras 48 horas após o reparo do defeito septo atrioventricular total estão associados à progressão na insuficiência valvar esquerda? A metodologia foi um centro único, foi um estudo retrospectivo. Os pacientes foram operados entre janeiro de 2022 e maio de 2025. Todos tinham menos de um ano. No total, foram incluídos 28 pacientes no trabalho. Então, eles foram submetidos ao reparo do defeito do septo atrioventricular total. E aí, eles eram colocados em monitorização contínua, segundo a segundo, por 48 horas no pós-operatório. Então, era acoplado um sistema de coleta de dados no monitor do paciente e esses dados eram coletados em tempo real a cada 1 segundo. Era realizado um ecocardiograma no pós-operatório imediato, ainda no centro cirúrgico, e um ecocardiograma no momento da alta hospitalar. Esse resultado dos ecocardiogramas eram comparados. Para a inclusão no grupo estudo, né, esses pacientes tinham que ter algum grau de piora da insuficiência da válvula atrioventricular esquerda, seja ela de discreto para moderado ou de moderado para importante. E o que são dados de alta resolução, que é o que o título fala para a gente, né? Normalmente, quando a gente vê aqui nos trabalhos, os estudos clínicos que vão coletar dados, PAM, sei lá, frequência cardíaca, algum tipo de dado, algum sinal vital, a gente coleta ela na hora, por exemplo, na hora 1, depois na hora 12, na hora 24 do pós-operatório. Isso é o que é o mais comum. Esse trabalho é diferente, é chamado de coleta de dados de alta resolução, porque ele é coletado continuamente, segundo a segundo. Então vai dar um número maior de dados para a gente poder trabalhar, fazer estatística, entender o que aconteceu com o paciente.
Nesse trabalho em específico, eles coletavam frequência cardíaca, pressão arterial média, pressão venosa central, saturação de O2, frequência respiratória, CO2 exalado, NIR cerebral e NIRS renal. Praticamente todos os dados a gente consegue coletar aqui no nosso serviço, com exceção do NIRS renal, que o defeito do septo não é algo que rotineiramente a gente coloca. Quanto à técnica cirúrgica, foram realizados 2 tipos de técnica, uma técnica australiana e outra técnica do duplo PET. 13 pacientes submetidos à técnica australiana e 15 submetidos à técnica do duplo PET. E nenhum paciente saía do centro cirúrgico, né? Então o ecocardiografista realizava o eco transesofágico intraoperatório lá na saída de SEC, e nenhum paciente deixou o centro cirúrgico com defeito anatômico que pudesse ser submetido a uma correção estrutural, algum defeito importante. Qual que é a ideia disso? É ver o que aconteceu na UTI. Então, saiu do centro cirúrgico, tinha algum grauzinho de insuficiência valvar, mas o que aconteceu com o passar do tempo nas 48 horas e até a alta hospitalar para repetir o eco na UTI? O que os parâmetros hemodinâmicos vão mostrar para a gente? Então, como os resultados? Dos 28 pacientes estudados, 9 deles apresentaram algum grau de piora da insuficiência valvar depois que o paciente já tinha chegado na UTI. Então, 3 já tinham uma insuficiência moderada no eco pós-operatório imediato, e depois 12 tiveram uma insuficiência moderada ou importante no eco da alta, e um paciente foi a óbito nesse estudo. Então, mais ou menos 30% dos pacientes tiveram algum grau de piora durante a coleta de dados, durante a internação aí no pós-operatório. Aí a primeira curva fica um pouco mais fácil da gente entender o que eles fizeram. Aqui a gente tem que a frequência cardíaca no eixo X aqui, no eixo Y, e o tempo no eixo Y. Bom, o que a gente vê? Que os pacientes que tiveram algum grau de piora da insuficiência valvar, a gente tem na linha azul, e os pacientes que não tiveram nenhum grau de piora da insuficiência valvar esquerda na linha vermelha. A gente vê que com o passar do tempo, os pacientes que tiveram algum grau de piora na insuficiência valvar evoluíram com uma frequência cardíaca mais alta. Então, a média dos pacientes ficou mais alta do que a dos pacientes que não tiveram nenhum grau de insuficiência. Aqui a gente tem da pressão arterial média, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, a gente tem que os que evoluíram com insuficiência na linha azul, os que não evoluíram na linha vermelha. E com o passar do tempo, a gente vê também que os pacientes mais próximos aqui das 48 horas já tinham uma média de PAM maior do que aqueles que não evoluíram com insuficiência valvar, né, com piora da insuficiência valvar. Mais importante do que o valor absoluto da pressão arterial média, os autores também viram que a variabilidade da PAM está associada a um pior desfecho da insuficiência valvar esquerda. Então, aqueles pacientes que, por algum motivo, estavam mais instáveis, que a pressão, às vezes, dependente de droga, que a pressão variou mais. Então, mesmo a média sendo igual àquilo que eu comentei no começo, 70 a 70, às vezes a trajetória daquele paciente foi diferente. Uma hora ele estava hipertenso, uma hora ele estava hipotenso. Então, eles viram que quanto mais varia a PAM, maior os pacientes tiveram um pior desfecho no final do estudo. A insuficiência valvar foi pior. Então, fisiopatologicamente, pode ser que esse estresse na válvula no pós-operatório possa repercutir alguma coisa para atrapalhar a insuficiência da válvula esquerda. Quanto ao NIR cerebral, que é curioso, até comentei com o Dr. Moacir ontem, os pacientes, aqui, a linha azul, são sempre os que evoluíram com piora da insuficiência. O NIR cerebral dos pacientes que evoluíram com insuficiência, a média foi mais alta do que os pacientes que não evoluíram com insuficiência. Só que quando a gente vê ao longo do tempo, a queda do NIRS, então o NIRS no início, no pós-operatório imediato, era mais alto e mais próximo das 48 horas era mais baixo. A queda do NIRS nos pacientes que evoluíram com piora da insuficiência foi mais importante do que a queda do NIRS dos pacientes que não pioraram a válvula esquerda. Do NIRS renal, a gente vê que daí, ao contrário, os pacientes que não pioraram a válvula, o NIRS renal foi maior, mas também, quando a gente compara um com o outro, essa queda do NIRS renal foi mais importante nos pacientes que a válvula piorou ao longo do tempo.
E aí eu mostrei essas curvas para vocês, só que esse estudo é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Pela essa coleta de dados segundo a segundo. Então, os autores tiveram que corrigir algumas coisas na parte estatística para poder fazer a análise correta de dados e diminuir os viés. Então, eles optaram por fazer esse método aqui, que é chamado de equação de estimação generalizada, traduzindo grosseiramente para o português. O que muda? Se a gente coleta um dado do paciente e depois outro dado, a gente até pode falar que esses dados são independentes, mas no caso da coleta de dados desses pacientes, são milhões de dados de um único paciente. Então, a gente coleta às 10 horas e 1 segundo, às 10 horas e 2 segundos, às 10 horas e 3 segundos. Isso vai gerar milhões de dados de um mesmo paciente. E esses valores não são independentes entre si. Então, eles fazem esse método estatístico para tentar obter uma trajetória da curva do paciente ao longo do tempo para poder comparar um paciente com o outro e tentar diminuir os viés. Então, depois que eles fizeram isso, eles viram que só algumas variáveis tiveram uma real diferença estatística significativa dos pacientes no pós-operatório, dos parâmetros hemodinâmicos. Então, a principal delas foi a PAM, e além do valor absoluto, como eu tinha comentado com vocês, a variação também foi importante, então a flutuação foi diferente de um paciente que evoluiu com piora da válvula e outro não. O NIRS cerebral e o NIRS renal. Todas as outras variáveis que o estudo coletou, frequência cardíaca, PVC, saturação, SO2 expirado e frequência, depois da análise multivariável não teve uma diferença estatística importante. E aí os autores deixam a gente pensar, porque o estudo não consegue afirmar isso, mas na discussão eles fazem essas hipóteses. Será que a resistência vascular sistêmica do paciente foi aumentada por algum motivo, por exemplo, um uso de droga vasoativa? Isso levou ao aumento da pressão arterial média, que levou ao aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo, e isso culminou com piora da insuficiência valvar do lado esquerdo? Ou será que é o contrário? A válvula já ia evoluir com uma piora pela correção estrutural, isso favorece uma diminuição do débito cardíaco, né, quando a insuficiência volta para trás, volta para o átrio, e aí o corpo responde, ou os intensivistas partem para alguma estratégia para aumentar a resistência vascular sistêmica para tentar segurar a PAM no nível adequado. Então, o estudo não fala para a gente o que veio primeiro, mas a gente pode pensar a partir dos resultados para tentar chegar num consenso. Um cuidado que a gente tem que ter, também lendo esse artigo. O artigo fala que a gente tem que manter um débito cardíaco adequado, a gente tem que tentar ao máximo, né, numa UTI cardiopediátrica, na maioria dos casos, tentar deixar a resistência vascular sistêmica baixa, nesse caso especificamente, evitar muita variabilidade da PAM, mas ele não dá nenhum alvo para a gente. Então, a gente, por exemplo, não tem que ter um alvo, uma PAM de 70, e isso vai implicar uma PAM mais alta do que isso, vai implicar necessariamente num paciente que vai evoluir com insuficiência da válvula esquerda. Nenhuma PAM mais baixa que isso. Então, a gente tem que ter cuidado, individualizar os casos, mas tem que ter sempre em mente esse objetivo, manter um débito cardíaco adequado com uma resistência vascular sistêmica baixa. Esse é um artigo que é retrospectivo e é unicêntrico. O foco do estudo foi estritamente a janela das primeiras 48 horas, então isso é uma limitação. Os autores faziam eco no pós-operatório imediato e na alta. A gente não sabe o que aconteceu nesse meio do tempo que a válvula foi piorando no pós-operatório. Então, pode ser que se a gente conseguisse fazer o eco o tempo todo, a gente talvez tivesse mais informações. Então, o artigo compara dados contínuos, né, da monitorização, mas o eco só em 2 momentos diferentes. Então, a gente não tem uma validação temporal, assim, para ver qual foi o momento exato da piora da insuficiência valvar. O artigo não traz para a gente score nootrópico, não traz balanço hídrico, se os pacientes estavam sedados ou não, em que momento foi retirado o NIRS. Então, algumas coisas aqui não estão tão claras para a gente poder bater o martelo que foi uma coisa que levou a outra ou não, respondendo aquelas 2 hipóteses. Mas o artigo acho que cumpre o objetivo que o próprio título traz, que é um artigo gerador de hipóteses. Então, ele levanta algumas coisas para a gente pensar sobre, e mais artigos que vierem no futuro aí multicêntricos para poder definir realmente estratégias para diminuir a chance de a válvula evoluir com insuficiência importante. Mensagens para casa, então. Após o reparo do defeito do septo atrioventricular, a fisiologia é muito importante, mas a trajetória das primeiras 48 horas parece estar associada a
grau de piora ou evolução favorável ou desfavorável da insuficiência valvar esquerda. A variabilidade da PAM pode ser tão ou mais relevante do que o valor da PAM absoluto. E o estudo não define metas terapêuticas, mas ele gera hipóteses de um estado de alto débito cardíaco, com baixa resistência vascular e pressão estável, possa ser mais favorável à válvula atrioventricular esquerda recém-reparada. Essa é a referência do artigo. Muito obrigado. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista, um dos pesquisadores da FAMERP e também um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Farei alguns comentários sobre a metodologia empregada no estudo associação dos parâmetros de hemodinâmica pós-operatória com a progressão da regurgitação da válvula atrioventricular esquerda em crianças. Aplicação de dados de alta fidelidade e uma hipótese generativa. Vejam que no próprio título já vem a palavra associação. Isso é muito importante, porque há uma diferença nítida entre associação e causalidade, como o Guilherme mencionou. Então, o estudo não, na verdade, não busca causas, nem determina causas, e sim associações daquelas alterações das variáveis com a ocorrência ou não de piora da função valvar. Quando a gente avalia as finalidades dos estudos, a quase totalidade se aplica de uma dessas 6 possibilidades. Ou é um estudo de prevalência, são os estudos transversais, ou é um ensaio clínico, utilização de drogas comparativamente, ou é uma avaliação de um teste diagnóstico, avaliação de prognóstico, custo-efetividade, como foi da semana passada, e revisão. Então, dá para a gente perceber que esse estudo está avaliando prognóstico, como vai ser o comportamento funcional da válvula atrioventricular esquerda ao longo do tempo. Então, é um estudo nitidamente quantitativo, é de campo, porque não houve intervenção nesse momento, e sim revisão do prontuário. E, finalmente, um estudo realmente retrospectivo, né? Esse está corretamente como retrospectivo, porque eles buscaram nos prontuários os casos que tiveram ou não piora da função da válvula atrioventricular esquerda e foram retrospectivamente ver como foi o comportamento das variáveis ao longo do tempo. Não foi prospectivo, eles não pegaram os casos e foram ver o que acontece ao longo do pós-operatório. Já pegaram os resultados, né, os eventos acontecidos e voltaram para saber como foi o comportamento das variáveis hemodinâmicas e para avaliação de prognóstico. Foram bem mostradas as curvas, né? Chamou atenção para a gente o fato do uso de cores, que não é o convencional, né? Geralmente a gente vê um gráfico que o vermelho é sempre chamativo de piora. Ele aqui usou sempre o azul para piora e o vermelho para não piora. Às vezes confunde um pouco, porque a gente já tem o hábito de fazer essa associação de cores com efeito benéfico e maléfico. De qualquer forma, os gráficos são bem explicativos, dá para a gente ver realmente as pioras ao longo da evolução das 48 horas. Tem bastante informação estatística, o GE é realmente tradução equações de estimulação generalizada. E o que quer dizer isso? Se são equações, são fórmulas matemáticas usadas para fazer análise. Estimação, calculam diferenças ou associações médias. Então, ele vai calcular quais foram as diferenças comparativas de pressão,
NIRS, etc., ao longo do tempo, comparativamente o pré contra o tardio, o inicial contra o tardio. E generalizadas por quê? Porque pode ser aplicadas numa grande quantidade de variáveis, né? Pressão, frequência cardíaca, contagens, respostas sim, não, sempre a gente pode usar para esse tipo de estatística. Qual é a ideia dessa aferição estatística? Ele analisa medidas repetidas, né? Reconhecendo que várias observações feitas no mesmo paciente estão relacionadas e não representam pessoas diferentes. Isso complica um pouco, porque ele fala lá em 4 milhões de medições e parece que são 4 milhões de medições comparativamente entre si, mas não. Na verdade, são os mesmos 28 pacientes. Não houve diferença do tamanho amostral. A amostra não foi de 4 milhões de medições, foram medidos em 28 pacientes apenas. Isso estatisticamente é muito relevante, porque o poder da amostra fica baixo, né? Uma amostra tão pequena assim tem um poder baixo, é mais difícil tirar conclusões estatísticas. Então, eles comparam as trajetórias hemodinâmicas dos pacientes que tiveram piora valvar com as trajetórias daqueles que não tiveram. Então, ele vai analisar as trajetórias individuais, então, de cada um dos 28 pacientes. O modo estatístico mostrou que os 9 pacientes que posteriormente apresentaram piora valvar tiveram, em média, uma pressão arterial média mais alta e oscilante e um NIRS cerebral e renal mais baixo. Porém, ele não demonstrou que essas alterações tenham causado a piora. Então, foi mostrado pelo Guilherme a lógica reversa. O que é lógica reversa? Você pode considerar que as alterações hemodinâmicas foram piorando a válvula, ou a lógica reversa, a piora da válvula foi causando as alterações hemodinâmicas. Então, não houve busca de causalidade, e sim associação. Outra coisa muito importante, eles analisaram aproximadamente 10 variáveis ou formas de análise, sem correção para múltiplas comparações, a probabilidade de aparecer pelo menos um resultado P menor que 0,05, apenas por acaso, seria de 40%. O que quer dizer isso? Quando a gente fica fazendo vários testes diagnósticos, correndo sempre um risco alfa de 5%, então, se eu fizer um teste, o risco alfa 5%, então 5% de probabilidade de o resultado ser por acaso. E faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Cada vez você está correndo um risco de 5%. Então, tem que, na verdade, fazer uma correção. Chama correção de Bonferroni. Então, quando a gente está estudando muitas variáveis, tem que ir multiplicando o valor de P 5% vezes 5% vezes 5%. Então, fazendo a fórmula correta aí para esse caso, o P teria que ser não 0,05, mas 0,005. Né? Então, fica muito mais difícil você confirmar que tem uma diferença estatisticamente significante. Nesse caso, não podia usar um P de 0,05, sim um P de 0,005. Tá? Porque tem muita variável sendo estudada simultaneamente, e ele foi de uma em uma. O correto da estatística aqui seria regressão logística. A regressão logística é ver todas as variáveis ao mesmo tempo. E aí elimina esse inconveniente de fazer estatística de uma variável por vez. Então, esse método é particularmente útil quando a gente quer comparar como uma variável vai evoluir ao longo do tempo nos grupos de pacientes. Lembrando que as variáveis medidas feitas na mesma pessoa são relacionadas entre si. Então, não pode usar testes independentes, né? Porque é muito provável que a cada segundo as variáveis sejam muito próximas entre si. Pode ser que haja diferença a longo prazo, mas se mede a pressão agora e um segundo depois, muito difícil que haja muita variação entre uma medida e outra.
Então, uma medida é dependente da que está anteriormente feita. E sempre lembrar que a associação é diferente de causalidade. Não dá para concluir que aquelas variáveis alteradas causem a disfunção valvar, e sim que elas estão associadas. Para ver causa, tem que fazer estudo prospectivo. Nunca dá para saber causa em estudo retrospectivo. Não sei se vocês notaram, valorizaram que eles quantificam os efeitos pelo coeficiente beta. Vocês viram lá que ele fala coeficiente beta, quanto deu e se é significante ou não. O que é o coeficiente beta? Beta é igual à média do grupo com piora menos a média do grupo sem piora. Então, ver a média das pressões no grupo que piorou, diminuiu das pressões do grupo que não piorou. Vai dar um valor numérico e aí feito um teste da estatística, ver se essa diferença é significante ou não. Quando o beta é positivo, já que é o grupo piora menos o grupo sem piora, quando o beta é positivo, a variável é mais alta no grupo com piora valvar. Quando o beta é negativo, claro que a variável vai ser mais baixa no grupo com piora. Então, mais alta quando é positivo, mais baixa quando é negativo. Beta não é risco relativo, não é odds ratio, não. É um valor estanque que vai ser comparado estatisticamente. Eu montei essa tabelinha aqui com todos os betas que eles utilizaram para a gente ver a importância clínica do fato. Então, a gente vê aqui no que está azulado são os que houve diferença. Pressão arterial média deu um beta de mais 3,1. O P foi significante, com 0,04. O que quer dizer esse beta aí? Que a pressão arterial média foi 3,1 milímetro de mercúrio maior. Uma associação significante, porém limítrofe, né? Só apenas deu diferença estatística, mas foi 3 milímetros de mercúrio. É relevante clinicamente isso? A variabilidade da pressão arterial média, mais 1,3. Deu um P significante também. Mas, veja, a pressão ficou variando ao longo das 48 horas, 1,3 milímetros a mais. Vocês acham relevante clinicamente? Lá embaixo, o NIR cerebral diminuiu menos 2,1 pontos percentuais. Então, vamos supor que fosse 88, caiu para 86. Então, caiu 2 pontos percentuais. Deu um P significante, mas representa só 2,1 pontos percentuais menor. E lá o NIR renal também caiu 2,7 pontos percentuais, foi significante. Todas as outras variáveis não houve diferença estatisticamente significante. Lembrando novamente, se tivesse feito a correção de Bonferroni, seria 0,005. Então, nem mesmo esses quatro, no caso, seriam significantes. Separei aqui 3 pontos fortes, 3 pontos fracos do trabalho. Os 3 pontos fortes é uma pergunta clínica original e relevante para o pós-operatório do defeito do septo atrioventricular. Houve uma monitorização hemodinâmica contínua e de alta resolução, muito interessante. Pegaram segundo a segundo. Não há uma informação de como tratar os artefatos, etc., mas, de qualquer forma, é uma metodologia bem relevante, bem robusta. E usaram essa formulação para considerar as medidas repetidas de cada paciente. Então, chegaram a mais de 4 milhões de medidas. E as fragilidades? É uma amostra muito pequena, só 28 pacientes, com 9 eventos, então isso tira muito o poder da amostra, né? Então, o erro beta fica muito alto. Se o poder é baixo, o erro beta é muito alto. E o máximo tolerável é de 20% no erro beta.
O desfecho foi baseado em somente 2 ecocardiogramas, realizados em condições diferentes. Então, o primeiro foi, pelo que se entende, foi esofágico na sala cirúrgica, anestesiado, e o outro foi transtorácico, já com o paciente em recuperação. Não houve ecos intermediários. Estranho, porque fizeram as medições de segundo em segundo, né? Poderia talvez haver mais ecos nos intervalos. E terceiro, os valores de P são limítrofes, né? 0,03, 0,04, estão muito próximos do 0,05, que é o nível de corte. E ainda mais se considerar que o Bonferroni exigiria um P ainda bem menor. Eram esses os comentários, fico à disposição. Muito obrigado.